Olá, família, tudo bem com vocês? Povo bonito, vem chegando para cá. Eu sou o Leandro Gonçalves, vocês são muito bem-vindos aqui. E hoje nós vamos falar assim, de um tema muito importante. Eu sei que a maioria dos brasileiros se interessam por esse tema. Nós vamos falar sobre o mercado imobiliário, como prosperar no mercado imobiliário. E você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, né? Se inscreva aí agora, compartilha aí, chama a sua família, ativa o sininho de notificações para você receber aí os novos episódios. E eu estou aqui com a Hélida Cristina, né, que é a minha esposa, e vai sempre aqui fazer um contraponto com a gente. E aí, Hélida? Então, estamos aqui, né, para mais um episódio e, primeiramente, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né, a Reflexo Iluminação, a Traço Acabamentos e a Ornella Design, que sem eles a gente não estaria aqui com vocês hoje. E vem com a gente nessa episódio de hoje, vai ser muito legal. A gente vai falar sobre o mercado imobiliário, vai falar sobre tendências para 2025, vamos falar um pouquinho de arquitetura, então tem muita coisa boa pela frente. Então, pessoal, para esse tema a gente convidou uma pessoa muito especial, um amigo de longa data, né, que eu tenho o prazer assim de estar com ele, trazer aqui para o nosso bate-papo. A gente acredita muito aqui na experiência da mesa, né, o que a gente assim traz para a mesa com pessoas bacanas. Eu costumo dizer aquele ditado, junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, assim, o nosso convidado é um especialista do ramo imobiliário. Então, tenho o prazer de apresentar o João Cláudio. Legal, é uma satisfação estar aqui com vocês, Leandro, com a Hélida. Leandro é um amigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, admiro, acompanhei toda a sua trajetória e fiquei muito feliz com o convite e quero colaborar com o Pra Tudo Prosperar. Com certeza você terá muito a acrescentar aqui, né, com a sua história de vida. A gente sempre gosta de começar querendo conhecer o lado humano, né, dos nossos entrevistados. Acho que pessoas conectam com pessoas e eu creio que eu sei que você tem muita coisa a acrescentar com a gente aqui nesse episódio. E eu quero um pouquinho, né, para o pessoal conhecer o seu background, ler um pouquinho aqui da sua trajetória. João Cláudio Araújo, né, graduado em marketing pela FGV/EBAP, Distrito Federal. Ele possui uma carreira de 25 anos no mercado imobiliário e atualmente é diretor comercial da Polo Imóveis, empresa onde começou sua trajetória como instalador de placas. Ao longo de sua caminhada profissional, acumulou experiência em diversas funções, passando por atendente de aluguel, captador, corretor, gerente e diretor. Como gestor, participou da comercialização de empreendimentos de destaque, como Moinho dos Ventos, em Goiânia, Campo Belo, em Catalão, Campos Elíseos, Rio Verde, o Terra Mundi, Jardim América, em Goiânia, e Los Andes Corporate Design, Goiânia. Na área de desenvolvimento imobiliário, liderou projetos relevantes, como os bairros São Bernardo, em Goianira, Goiás, São Francisco, Trindade, Goiás, Luar Parque, Abadia, Goiás, Santo André, em Goianira, em Goiás também, recentemente o bairro Parque Verde Vida, em Rio Verde. Além de sua atuação no mercado, João Cláudio também ocupou o cargo de conselheiro do Sicob por 10 anos e atualmente exerce as funções de diretor pleno no Secov Goiás e presidente do Conselho Deliberativo da ADU Goiás, reafirmando sua liderança no setor. Uau, que maravilha, hein? Muita coisa, né? Então, João, fala um pouquinho, né, da sua trajetória, como foi assim, talvez você tenha alguma memória da infância, como foi lá no início, né? O que te trouxe até aqui, né? Se teve alguém que serviu de mentor, uma inspiração. Afinal, quem é o João Cláudio? Leandro, eu tenho assim uma história que eu costumo dizer que pode ter história muito semelhante, mas é muito diferente, né? Porque eu nasci numa casa, minha mãe era empregada, né, dessa família, inclusive é a família a qual hoje eu sou sócio. Minha mãe veio do norte, aquela coisa toda, e quando a gente nasceu, empregada doméstica nesta casa, e o dono da casa acolheu tanto a minha mãe quanto a minha irmã e eu. Minha mãe já tinha um filho,
esse filho, meu irmão mais velho, morava com a minha avó, mas acolheu. E por sorte, né, Deus providenciou essa família e ali a gente recebeu amor, afeto, carinho, educação, instrução. E foi uma infância muito feliz, porque um pouco confusa, porque você imagina, Sim. né? Eu morava numa casa que não era minha, eu tinha o patrão como meu pai, que não era meu pai, então eu tinha objetos que não eram meus, então isso emocionalmente eu tive que trabalhar tudo isso na fase adulta. Mas no fim de tudo, hoje eu vejo que Deus providenciou para que eu e minha irmã e minha mãe estivéssemos ali onde minha mãe trabalhava e em troca a gente recebia o teto, o afeto, a Sim. instrução, né? E tem uma história muito bonita. Você perguntou aí sobre a questão da referência. Esse patrão da minha mãe, que foi por muito tempo a figura paterna para mim, ele sempre foi, ainda é, graças a Deus ele está vivo, Sebastião Rodovalho, 86 anos, e foi a pessoa em que eu sempre dediquei, né, assim, o meu coração em aprender, por isso que está aí na escrita aí, 25 anos que eu estou lá com ele, e entrei lá realmente para colocar, tirar a placa, e já sou sócio, tem minha outra empresa que é sócia nos negócios com ele. De fato, Deus foi muito bom comigo. Mas nasci ali, no setor marista, na casa dele. Maravilha. Fiquei lá até meus 12 anos de idade. E nessa época, minha mãe quis muito ter uma casa. E aí ele comprou uma casa para minha mãe lá no Conjunto Vera Cruz. Isso no início dos anos 90, você imagina o que era o Conjunto Vera Cruz Sim. nos anos 90. As casas não tinham muro, era um conjunto habitacional. Ele não queria que minha mãe fosse para lá, mas minha mãe queria ter o canto dela, né, a privacidade dela, e nós fomos. E eu fui para o Vera Cruz com 12 anos de idade. Aí deu uma desandada, né? Deu uma desandada porque eu, com um choque emocional de tudo isso, né, você sair ali do setor marista, dos colégios, Sim. de repente a gente agora está lá no Vera Cruz, numa casa de 46 metros quadrados, sem televisão, aquela coisa toda. Um outro contexto. O outro contexto. E aí a minha pré-adolescência, adolescência até a juventude, eu dei muito trabalho, porque aí você já viu. Mas foi lá também, nesse lugar de escassez, que eu tive um encontro com Deus, aos meus 16 anos de idade. Aí eu vou e venho numa trajetória de retorno, reconcilio com esse homem que é o Sebastião Rodovalho, que a figura paterna, né, o patrão da minha mãe, que sempre teve essa figura, reconcilio com ele, peço perdão e inicio uma outra fase na minha vida. Que maravilha. Inclusive essa fase, né? Que agora você entra ali na Polo Imóveis, né? Que você chegou ali ainda bem jovem, né? Chegou ali, como você disse, instalando as placas de venda nos imóveis. E a gente sabe que você tem uma parceria de vida, né? Com a família Polo Imóveis, né? É isso. Eu, na verdade, eu trabalhei na Polo a primeira vez em 1994. Ela ainda era na Avenida Goiás. Só que naquela época eu estava saindo desse momento confuso meu, esse momento que eu estava totalmente atrapalhado e vivendo uma vida errada, mas mesmo assim ele me deu a chance e lá eu trabalhei como office boy. Mas foi um período curto, nem de um ano, porque eu aprontei por lá e ele muito duro e muito correto, ele me mandou embora e quando eu retorno para Apolo, já convertido, né, já assim arrependido dessa caminhada, foi no ano de 2000. Então aí ele me deu uma vaga ali no departamento de aluguel, que ainda estava começando, para colocar, tirar placas. Assim, eu era um improvável para todo mundo, menos para ele. Eu era um improvável para minha vizinhança, eu era um improvável para a família, né, a família sanguínea, assim, os tios ali, porque vi o sofrimento da minha mãe, mas até me emociono de falar, poxa, é dose. Mas ele acreditou, né, Então, e ele abriu ali uma porta e passou a me mentorear para a vida, né, sendo muito duro, nunca tive nada de graça, ele sempre
Teve isso. E eu tenho esse privilégio de, no mercado imobiliário, ter passado por todas as áreas. Maravilha. Fui captador, bati muito o pé ali naquele setor bueno, de porta em porta, buscando imóveis para vender, instalando placas, fazendo vistoria. E, de fato, eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança com ele, com a família dele. E não é à toa que a gente tem esse relacionamento bom lá hoje. Sou diretor comercial da empresa. Pois é, você empresa foi de galgando, né? Ali naquela verdade, né? Na mentoria, né? Do Isso. Rodovalho, a família, né? E a gente vê ali. Eu sou da Polo Imóveis também, você vê, né? você assiste lá. Eu assisto, eu sei, eu sou testemunha viva aqui de como o João representa, né? Como o João tem um papel muito importante na Polo Imóveis, diretor comercial. E assim, você dá o pitaco em tudo, né? Dá um bom pitaco, né? Então, sempre está ali nos mentoreando, né? Trazendo sempre o seu conhecimento nas reuniões. Então, assim, é admirável assim, ver você com essa sintonia com a família Polimóveis. E a Polimóveis é uma potência, né? 46 anos, né? Se você quiser falar um pouquinho da imobiliária. A imobiliária, a empresa, tem 46 anos. Sim. Rodovalho, ele foi antes de fundar a Polimóveis, ele foi diretor das lojas Novo Mundo por mais de 10 anos. Isso ainda em 1960, 68, 65 ali. E aí, em 78, ele funda, ele monta, a Apolo já estava montada, na verdade, pelo Hamilton Carneiro, aquele publicitário, apresentador do programa de TV Anguera, e outras duas pessoas, e convidaram o Rodovalho porque precisava de um homem de negócio, porque todos eles eram pessoas que queriam montar o negócio, mas não tinham uma figura comercial. O Rodovalho tinha saído da rede Novo Mundo e ficou com a Apolo. Passado pouquíssimo tempo, só ele ficou na imobiliária, porque os outros sócios não tinham, não emplacaram junto com ele na sociedade. E o Rodovalho, como outras empresas da cidade, faz parte dessa referência, né, que foi o começo da cidade. Você imagina uma imobiliária em Goiânia em 1978, né? Sim. Então, assim, eu ando com o Rodovalho e falo, ó, esse prédio aqui foi eu que vendi, isso aqui foi eu que vendi, isso aqui foi eu que fiz junto com o fulano e tal. E a empresa tem 46 anos de mercado, ela atua em todas as áreas de segmento, desenvolvimento imobiliário, que é a área que eu mais atuo, mas também nas áreas de lançamento e revenda, aluguel, seguros, administração de recebíveis. Então, a Apolo tem uma representação muito bacana no mercado de Goiânia, né? Muita tradição, inovação, uma empresa que está sempre inovando, além de que tem o Natal, que o Rodovalho ali partiu Tradição, né? dele e da esposa dele, a Genesi. Eles criaram aquilo para a cidade, é um negócio assim, você viu lá, é uma presença da sociedade que vive aquilo ali. E graças a Deus, a empresa está muito bem estabelecida nessas áreas de atuação. E agora nós estamos com a Polo Exclusive, né? Com um número restrito de corretores. Se você quiser até convidar o pessoal e os corretores, né? Quiser fazer parte do nosso time, né? Então, um plano de carreira. Isso mesmo, Leandro. Por que acontece? A Elida circula também no mercado, aí ela deve ter observado também. Existem várias áreas de atuação no mercado imobiliário. Às vezes a pessoa pensa, o cara é especialista no mercado imobiliário, mas ele trabalhou só no lançamento ou só na revenda. E o mercado é muito amplo. E nós quisemos pegar a unidade de lançamento e revenda, lançamento imóvel na planta, revenda imóvel usado e também prontos das construtoras, e ter uma equipe exclusiva. A gente quer melhorar essa forma de relacionamento da empresa com o corretor. Quem é mais importante, o corretor ou a empresa? Ambos são. A empresa não é mais importante? Não. O corretor também não é mais importante? Também não. Então é uma junção. Sim. E aí lá na Apolo, a gente criou a Apolo Exclusive, que a ideia é ter uma unidade de negócio com corretores, ao invés dele ter uma baia onde ele trabalha de forma de rodízio, não, ele tem a mesa dele. Ele tem a mesa com a identidade dele. É um grupo menor de corretores, 20, 24 corretores, né? Com uma gestão, por exemplo, o Douglas, que é o diretor do Polo Exclusive, tem 19 anos de mercado imobiliário. Eu estou lá 25 anos, então são gestores que têm muita experiência para dar esse atendimento, esse direcionamento ao cliente, e o corretor tem esse espaço onde ele é participante de forma como um associado mesmo, sabe? Não é assim
um tratamento qualquer. Eu até entendo a estratégia de empresa. Nós já fomos, em um momento, tivemos ali 120 corretores, né, do mercado imobiliário, mas hoje a gente pensa que mudou um pouco, a gente quer dar um atendimento mais exclusivo. Isso na unidade de lançamento e revenda. Então, João Cláudio, agora eu comecei a entender melhor, né? Por que que você tem tão clonado com a Apollo, né? Essa identidade sua é tão forte com a empresa, né? São laços de familiares, né? É algo mais profundo. E isso é muito bonito da gente ver, né? Quando a gente fala assim, veste a camisa da empresa, é algo assim, mais profundo, não é só negócios, não é só ganhos, né? Lucros, é uma coisa mais forte, né? É muito legal saber dessa parte. É tão bom esse momento de mesa, né? Por causa disso. É interessante que assim, eu procuro não ficar comentando assim, a não ser que pessoas que a gente conhece, porque eu nunca quis tirar vantagem na minha relação com o Rodovalho. Eu nunca cheguei nos lugares e falei assim, olha, eu sou filho de criação do Rodovalho. Eu deixo isso fluir naturalmente, porque eu não sou filho sanguíneo, de fato. Eu não sou filho adotado, porque não é uma adoção. É uma história linda de um homem muito nobre, em que ele dedicou a vida dele, além dos 4 filhos que ele tem, ele se doou como uma espécie de pai, uma referência para mim e para minha irmã também, a Cíntia, para nos dar um destino. E minha mãe ali trabalhando na casa, né, assim, não era mais uma empregada, uma funcionária. Você imagina isso nos anos 70, 80, toda família de classe média alta tinha uma empregada morando dentro. E a gente tinha lá o nosso quartinho, né, a famosa dependência, né? Mas aquilo foi curto. Logo eu tinha o meu quarto, a Cíntia tinha. A gente sempre sentou na mesa para almoçar com eles. Eu até me lembro que com 8 anos de idade, não me lembro assim, eu cheguei com um formulário, né, para preencher, que eu tinha que levar para a escola, e aí foi preenchido e devolveu. Quando devolveu, eu falei, mas está faltando o nome do papai. Aí foi quando o filho dele virou para minha mãe e falou assim, explica para o João, explica para ele. Aí me explicar, aí que eu fui, assim, sabe, entender as peças nos lugares. E de fato, quando você fala assim da identidade da Apollo, o Rodovalho, eu caminhei com ele nesses 25 anos, caminho com ele todos os dias, né? Assim, todos os dias, hoje mesmo, eu não fui na Apollo, porque eu estava no evento, mas liguei para ele. Rodovalho, estou aqui no evento e tal, então a gente conversa todos os dias, e ele transferiu esse DNA, essa atuação no mercado. Então eu tenho muito dele, graças a Deus, que me ajudou demais a me projetar como um operador do mercado imobiliário, né? Essa identidade. Sim, te ouvindo, né, contar toda essa história magnífica, assim, reflete mesmo na imobiliária, né? A gente sente aquela atmosfera familiar, de parceria, né? Todos juntos, né? Tanto a diretoria com os corretores e todo o pessoal do staff, né? Isso. Então, acho que é essa visão que o Rodovalho e a família tem, essa história de vocês refletiu na empresa de uma forma muito linda. E é bom você comentar isso, Leandro, que os filhos dele, né, os sanguíneos, estão lá na empresa. A Maria Júlia, diretora de operações, financeiro. O genro dele, o Elmar, está lá, diretor jurídico, sócio também. O Dr. Flávio, que é sócio também, é uma espécie ali de um conselheiro também dentro da operação, e eu me dou super bem com eles, né? Essa relação, o Rodovalho sempre conduziu de uma forma ali que cada um soubesse o seu lugar, e eu sei muito bem o meu lugar. Eu sou uma pessoa que ele escolheu amar e ajudar e me orientar, e eu agarrei isso com todas as oportunidades, né? Sim, sou sócio da empresa e tenho uma aliança com ele, e isso reflete na empresa, que é o que a Hélida disse. E assim, a gente percebeu que você teve muitos desafios, né? Desde da infância até esse momento de trabalhar na empresa, de estar, né, participando dos negócios. Em qual momento desses você se deparou com o desafio do controle de peso, né, do bem-estar seu pessoal? Sim, Como sim, que sim. foi? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu me casei há 23 anos atrás, né? E eu já era assim meio cheinho, né?
Depois do casamento, você vai ganhando peso, vai ganhando peso. Natural, né? Aí se não, quando chegar a 100 eu dou um jeito. E não deu jeito. Quando chegar a 110. Eu cheguei a pesar 143 quilos. E eu já tinha indicação para fazer a bariátrica, só que eu tinha muito medo. Porque, assim, medo de mexer, sabe? Assim, poxa, fazer cirurgia e tal. E aí tentava atividade física, terapia, remédio, injeção, tentava. Aí eram ciclos. Eu emagrecia, exemplo, 10 quilos, ganhava 12, 15. E eu já tinha indicação, minha esposa me apoiava, uma série de amigos que já eram bariátricos. E essa história é engraçada, porque eu fazia todos os protocolos, os exames, e nas vésperas eu fugia. Eu sumia, não aparecia. Tem uma história engraçada que eu fui, tem um médico que é muito bom, vai lá nele, tal, no setor Bueno. Fui lá. Quando eu estava na recepção, gente, e aí eu fui olhando, assim, aqueles bariátricos chegarem, os que não eram, eu olhei assim e falei, gente, eu não tô feio igual esse povo, não, vou embora. Eu já tinha passado o cartão da Unimed, já fui embora e sumi, mas chegou uma hora, né, começou a dar início de diabetes, joelho estourado, apneia e tal. Foi quando eu decidi realmente fazer a cirurgia. Primeiro eu fiz uma, que é uma endossutura, que eu achei na internet, uma coisa assim, e marquei a consulta. Quando eu chego na consulta, quando o doutor abre a porta, era o meu vizinho de frente. Eu falei assim, mas o senhor mora de frente à minha casa? Ele, sim. Fiz a endossutura. Mas a endossutura é uma espécie de uma endoscopia que vai lá dentro e costura por dentro. Não deu muito resultado, porque, né, assim, logo eu engordei de novo. Aí eu falei, é a bariátrica mesmo. E fiz com o Dr. Leonardo Seba, decisão muito difícil, mas a família apoiando, os amigos apoiando, terapia, tudo certinho. E foi um sucesso, né? Com 6 meses eu estava estabilizado, nunca passei mal, nunca tive todos aqueles problemas, tomo as vitaminas certinho. E agora, depois de 3 anos, é que eu tirei a vesícula, porque existe aí a maioria dos bariátricos precisa tirar. O que eu ganhei, Hélida? Primeiro, eu ganhei o sono, que eu não tinha. Porque eu tinha apneia, então, assim, eu deitava... Dormia mal, né? Mal, os picos, acordava no outro dia, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. Então, assim, a produção cai. Com certeza. Eu nunca tive problema com a questão, a estética. Incomodava? Sim. Mas eu tirava assim, não... Era o menor dos problemas. Menor dos né? problemas. Mas a questão do sono, isso me prejudicava demais. E aí, assim, eu ganhei no sono, joelho. Agora está mais... Meus filhos vão crescendo, mais corrido, mas deu tempo de eu brincar ali de futebol, principalmente com o Henrique, o mais velho, um pouquinho ainda, né? Que era uma coisa que eu perdia. E uma disposição para trabalhar, para produzir. E hoje a gente cuida, né? Eu, minha esposa, minha casa, a gente cuida da saúde, assim, tenta uma alimentação mais saudável, mas principalmente esse monitoramento junto àquilo que precisa ser feito, suplementação, vitamina, essas coisas. Muito importante. E assim, a prosperidade, ela não é só riqueza financeira, né? Você ter saúde, você ter qualidade de vida, isso tudo... uma série de valores. Né, são elementos que a gente precisa cultivar para a gente viver a vida plena, né? Para você cumprir seu propósito. É isso, porque o que acontece? O valor não está somente no capital financeiro. Sim. É o capital da saúde emocional, do tempo com a família, do tempo de qualidade, da espiritualidade, né, da vida espiritual e tudo mais. E você falando aí sobre a prosperidade, é aquele conceito, né? Prosperidade, de fato, é não ter falta de nada. Porque assim, eu conheço pessoas que têm uma renda pequena, mas tem a casa dela, tem o carro dela, tem a saúde, cria os filhos, Sim. são prósperas. Sim. E eu conheço pessoas que têm altíssimas rendas e você percebe que a pessoa não é próspera. Isso. Então, assim, eu acho isso importante dentro do tema, porque interessante, o que é ser próspero para você e o que é ser próspero para mim ou para a Hélida? São desejos e ideias diferentes. Às vezes as pessoas associam e até têm um preconceito com a palavra prosperidade por causa dessa identidade. Prosperidade igual casa, carro, viagem. Não, é muito mais que isso. Né? Exatamente. Então, né, nessa questão de como prosperar no mercado imobiliário, a gente vai aproveitar aqui agora,
vamos para uma outra parte, aproveitar você como especialista, né, dentro dessa questão da prosperidade, mas trazer, acho que a prosperidade também passa pela via do conhecimento, né? Então a gente tem que, a técnica, né, a gente tem muita coisa aí para a gente falar, conhecer, até para a gente investir, né, para a gente adquirir o nosso imóvel. Então a gente vai falar assim muitas coisas aqui agora, assim dentro dessa questão, acho que vai servir aí para os nossos ouvintes de ponto de apoio, de muita informação. João, a gente sabe que o mercado imobiliário de Goiânia, ele está assim, atualmente ele está no terceiro lugar do ranking, né, nacional, perdendo aí, eu acho que para São Paulo e Rio, né? Isso. Então, assim, a gente tem visto uma alta valorização do metro quadrado, né? Assim, uma coisa assim absurda, né? E assim, o que que você acha que está refletindo? Assim, porque aumenta aí o valor do metro quadrado nos lançamentos, mas acaba também refletindo na revenda, né? Puxa, de um modo geral, os imóveis, né? O que que você acha que está acontecendo? Talvez essa influência aí do preço é a nossa localização, nós estamos no centro do país, né? O que que você acha que pode ser isso aí? Olha só, Leandro, eu acho que é uma série de fatores, mas vamos começar com a questão da localização de Goiânia, né? Goiânia está estrategicamente assim no centro do país, conecta com as principais capitais, e Goiás aqui é a produção que vai para o mundo. Eu estava lá no GRI, um evento imobiliário, os números são assustadores, né? Uma das pessoas que palestrou lá foi o superintendente do Flamboyant, que acabou de falar desse sucesso que foi mais de 40 unidades vendidas de 8 milhões de reais cada uma em 48 horas. E ele dizendo os números do shopping, é impressionante, são impressionantes os números da cidade de Goiânia. Por exemplo, passa pelo Flamboyant mais de 18 milhões por mês, 18 milhões por ano, 18 milhões de pessoas. É muita gente. As lojas, as grifes, é algo assim assustador. Então o que a gente vê? Goiânia, de fato, está numa localização privilegiada do Brasil. O metro quadrado aqui, durante muito tempo, talvez eu não sei o que você estava fazendo nessa época, mas não rompia a barreira dos 5 mil. Não rompia. Sim. E era um negócio assim que a gente não entendia. Já Rio, São Paulo, já era 10, 15, 20 há muito tempo. E Goiânia não rompia a barreira dos 5 mil reais. O mercado imobiliário de Goiânia é muito organizado. Quando você pega incorporadoras como Opus, City, EBM, são incorporadoras que têm um padrão, e é aqui de Goiânia. Olha as assinaturas, os empreendimentos de luxo, de alto padrão que eles fazem. Então, isso tudo colabora para isso, né? Quando você pega o sudoeste Goiânia, aqui, Rio Verde, onde a gente tem empreendimento, Mineiros ali, tem muito dinheiro circulando. E o imóvel, todo mundo sabe, existe a cultura do imóvel, né? E isso é muito bacana para nós. Todos nós sempre ouvimos dos nossos pais, dos avós, quem compra terra nunca erra, você tem que ter pelo menos a sua casa, quem casa quer casa, tudo isso vai, essa cultura, né? Justamente, vai assim, criando essa cultura e, de fato, 46% da população brasileira, esse fundado que foi anunciado ontem lá no Secov, tem intenção de compra. É muito. Aí você fala, gente, mas é muito. É a intenção de compra. 46%. Porque você conversa com as pessoas, mesmo essa geração que está chegando, que prefere alugar, que prefere assinar, todo mundo quer ter. Então, eu penso que Goiânia está numa situação geográfica muito privilegiada. A questão do agro, né? A questão das construtoras, o perfil, os profissionais que tem aqui, que assinam projetos, esse eixo que tem aqui de arquitetura, design, mobiliário, não perde para nada do que tem no país. Não perde, em São Paulo. Dita tendências, né? Justamente. Então, você vê a exemplo a Casa Cor, né? Quando essas edições todas aqui. Então, eu penso que é um conjunto, sabe? Investidores de fora também chegando. Muito investidores de fora.
brasileiros que moram lá fora, Sim. investem principalmente em terreno, eles compram muito lote. Então eu vejo assim, é uma situação privilegiada que Goiânia tem em relação ao Brasil. Goiânia não tem mar? Não tem. Mas é super arborizada. Muitas praças, muitos parques. Tem Tem uma vida social, né? Uma vida muito social. ativa, a gastronomia. Gastronomia. A pamonha, o piqui, o churrasco e outros. A gente que viaja, quando você vai lá em Belo Horizonte, fica ali 2, 3 dias e tal, fica numa saudade de Goiânia. Goiânia é bom Nós demais. moramos gente. fora, né? Então. A gente tinha uma saudade do pastel de feira, do piqui, da pamonha, que era um negócio assim, vamos voltar. É verdade. Eu acho essas coisas, sabe? Eu penso João Cláudio, e também, assim, a gente viu, assim, um fenômeno muito grande pós-pandemia, né? Uhum. Que mudou um pouco o cenário também da parte imobiliária e da Sim. construção, né? Sim, sim, sim. A gente viu, assim, as pessoas, elas não davam muito valor na sua moradia, Uhum. né? Muita gente ia para casa só para dormir e parece que não se inteirava muito de como estava ocupando aquele espaço. Uhum. E a gente viu essa transformação muito forte, né? Quando todo mundo teve que ficar dentro de casa. Principalmente os homens, né? Principalmente Começaram os a homens. ver a realidade da sua casa. Isso, e assim, trazendo o home office, né, para muita gente. Aham. Então, todo mundo ali preocupado em otimizar o espaço para colocar um cantinho ali para trabalhar. Sim. E a questão também de valorizar as áreas de lazer, né? Aham. A questão da arquitetura biofílica, a gente está sempre em contato com a natureza. Isso. E você vê essa tendência, né, nos próximos lançamentos? O que você me diz sobre os próximos tempos? Eles estão voltados ainda para esse burburinho, né, que aconteceu depois da pandemia? Demais. Eu vou até falar um pouco sobre esse processo da pandemia, porque eu tenho uma experiência pessoal nisso aí. Eu tinha um terreno desses de condomínio de lazer, de fim de semana. Já era o terceiro terreno que eu havia compro, porque eu comprava e ficava sonhando em fazer uma casa e fazer um jardim para ir. Aí, Final de semana. isso. Aí eu vi um terreno melhor, eu vendia aquele e comprava o outro e tal. Então eu tinha um terreno lá no como é que chama aquele lá, gente? Recanto das Araras. Saída para Bela Vista, Recanto das Araras. Acho que era isso. Terreno bacana e tal. No dia 19 de março, quando nós fechamos a Apollo para todo mundo ir para casa, ninguém sabia. Falou assim, gente, as coisas vão engrossar. Então deixa eu vender um lote aqui, um terreno ali, fazer um caixa, porque ninguém sabia. Sim. Hoje, olhando para trás, você contar isso até para quem não viu. E aí eu coloquei o terreno à venda e com muito custo eu vendi ele por 110 mil. Muito custo. E veio a pandemia, 6 meses de pandemia, o preço começou. O preço começou. Com 2 anos, lá onde eu vendi, já estava 250 mil reais. O que aconteceu, por exemplo, nos condomínios de sítio de mansões? Era um produto assim, meio, quando você falava disso aí, supérfluo, né? Estourou. Todo mundo lançou nas regiões até 50 quilômetros de Goiânia. Sim. Você deve ter feito projetos. Sim. Eu acho que eu acompanhei isso, eu lembro projetos que você fez e tal. Então você acompanhou isso. É justamente o que você falou na pergunta. As pessoas passaram a olhar aonde eu vivo. Ninguém olhava. Era arrumadinho, tinha uns ou outros que se preocupavam e tudo mais, mas a maioria começou, olha, eu preciso eu vou pintar isso, eu vou arrumar isso, vou pôr uma plantinha e tudo mais. Com isso mudou a tendência. As áreas começaram a ser pensadas sob esse ponto de vista das pessoas. Os apartamentos começaram a trazer esses verdes para a varanda, mesmo não tendo varanda, só um pedaço ali, coloca aqui um paisagismo, põe de cá, pensa nisso. Lá embaixo agora o prédio tem que ter o espaço para receber a comida, e tem isso e tem aquilo. Realmente mudou. A pandemia foi um desastre para a humanidade, principalmente aqueles que perderam sua família, aquela coisa toda. Graças a Deus, né, nós escapamos, mas existe um mundo pré-pandemia e pós. E isso reflete no consumo. Né? As pessoas, essa questão da moradia, realmente as pessoas começaram a olhar mesmo aonde eu vivo. E eu acho que isso foi bom para o mercado nesse sentido. Né? O mercado de construção, arquitetura, design, as incorporadoras, e nunca mais será o mesmo. Todo mundo sempre vai pensar em produto
a partir dessa perspectiva onde eu vivo. Eu tenho um exemplo do lançamento da Dinâmica, né? O Involt Biophilic Home, Sei. da T1 Bueno. Aham. Trouxe toda essa proposta mesmo dessa arquitetura biofílica. Legal. Para nós, como profissionais da arquitetura, mudou a forma de projetar. Aham. Né? A gente sempre quis procurar o bem-estar, né? Mas, assim, era uma vontade mais nossa dos profissionais do que do próprio cliente. Aham. E agora a demanda mudou, né? Aham. Então, ele já chega falando, eu quero minha área de lazer, eu quero meu forno de pizza, Aham. eu quero a minha piscina, porque naquele momento nem as áreas comuns dos prédios era possível ser usado, Aham. né? Aham. Então, assim, essa questão de você falar, às vezes nem tem uma sacadinha, mas tem uma churrasqueira no isso. cantinho ali do apartamento, né? Então, assim, as pessoas, elas passaram a valorizar mais onde elas moravam, porque viram que aquilo refletia na qualidade de vida, né? E, assim, pra gente como profissional, a gente achou isso um descortinar, né? Tipo assim, caiu a ficha de todo mundo que a gente já sabia, que a gente, eu sempre falo para os meus clientes, Deus nos criou, não foi à toa no jardim, né? Ele não pôs a gente numa casa, nem numa caverna, ele pôs a gente no jardim. É lógico. Então, assim, o contato com a natureza, o contato com essa liberdade do ar fresco, do verde, da água, isso traz um conforto para a gente, um aconchego. E isso reflete na nossa produtividade, reflete no nosso relacionamento familiar. Então, assim, para nós, isso veio assim como coroando, né, o nosso trabalho. A gente faz assim com aquela alegria mesmo de saber, não, você realmente valorizando o verde, você vai ser mais feliz. Porque antes disso, né, igual você falou, a arquitetura também foi antes e pós-pandemia. Todo mundo queria impermeabilizar tudo. Isso. As pessoas parecem que tinham aversão a jardim. Não, vai me dar trabalho. Não, eu não quero planta, vai dar bichinho. Né? E assim, as pessoas viram assim, o tanto que era radical, né? E não só prejudicava o bem-estar dela e da família, mas o da sociedade, porque quanto mais impermeabilizar, mais a gente vai ter problema com escoamento de água de chuva, né? Então, assim, é uma bola de neve, Sim, né? sim. E assim, a gente percebeu, né? Eu acompanho o Leandro indo nos lançamentos, né? Que essa filosofia também foi para os apartamentos. Sim. Né, para a área de lazer, para a área comum. Hoje é muito mais valorizada, é muito mais usada, né? Então, de fato, houve uma mudança na percepção. Eu vejo que não é só o chefe de família ou a mulher que talvez fique mais em casa, mas todos passaram a querer ambientes mais aconchegantes, mais arejados e com identidade, né? Com identidade, assim, todo mundo quer porque também tem a questão do online, né? Todo mundo toda hora entra numa reunião online, então assim, eu não quero fazer uma reunião online aqui com uma parede branca, eu quero... Um imóvel com a cara do dono, né? Isso. Então, acho que essa foi uma das grandes mudanças. Maravilha. E com isso, o metro quadrado continua... Você acha que tem uma crescente aí, continua valorizando? Tem, Leandro. Porque os dados apontam o seguinte, realmente houve uma rampa muito, muito forte. Em Goiânia, né, já está chegando a R$20.000 o metro quadrado, fora do parque. Vaca Brava já tinha chegado já, no Parque Flamboyant, na Orla já tinha chegado. Agora, empreendimentos na região também começam, 17, R$20.000 o metro quadrado. Aquele que não tem algo assim, uma assinatura, que é algo mais comum, 13.000, 15.000, isso está acontecendo. Nossa, a gente ouve muito isso, né? Nossa, mas isso não vai dar problema. Há quanto tempo a gente ouve isso? O mercado, ele tem essa movimentação. Tem uma hora que acomodam os preços, depois o estoque aumenta um pouquinho, mas aí logo vem a demanda, consome, depois o mercado faz muita pesquisa, não, lança mais um quarto agora vamos para o comercial, agora vamos para o condomínio fechado. Então, as operadoras, né, as incorporadoras, elas trabalham baseado em muita pesquisa. Ainda nesses 2 dias, né, foi ontem foi no Secov e hoje lá no GRI, os dados, as informações apontam que tem ainda uma demanda muito crescente. Tem uma situação de alta de taxa de juros que dá uma incomodada, os bancos começam a dar uma endurecida, mas ao longo dos anos, o que a gente viu? A taxa dá uma endurecida, o preço precisa dar uma segurada, para de subir um pouco, mas logo ele vem de novo.
Mas é uma oportunidade também, né? Oportunidade. Porque cai aí a procura por imóvel e às vezes as pessoas falam para a gente como corretor, né? Vou esperar um pouco que o juro está alto, principalmente dos bancos privados, né? Mas se a pessoa olhar direitinho, buscar um conhecimento, essa procura por imóveis cai naturalmente aí. Mas quem está vendendo o imóvel, ele quer vender. Então, de repente, você ganha um desconto grande que vai compensar essa alta do juro. Né? O que eu falo, Leandro? Esperar nunca é a melhor opção. Sim. Porque se você espera, eu vou esperar a taxa de juros baixar. O que vai acontecer? Quem precisa vender vai colocar preço e vai vender agora. Quando a taxa de juros baixar, o preço vai subir. Então, ao longo dos anos, eu já me arrependi muito de ter visto o negócio, não ter entrado, não ter compro e depois ver que estourou. Eu nunca vi alguém arrependido por ter compro um imóvel. Nunca vi. Nossa, eu estou arrependido porque eu comprei um imóvel. Não tem. Porque realmente tem assim, a semana passada estava com uma colega lá da igreja, ela, João, você lembra aquele imóvel que eu te falei, que eu estava olhando? Pois é, eu comprei, estou firme no pagamento, ela comprou um da Opus, ali próximo ao Jaime Câmara, ela disse que já pagou até o 3º balão, ela estou firme e já valorizou, ou seja, então se ela pagou o 3º, ela já está no 6, 12, no 18º mês. O preço já subiu e ela está das mais felizes porque valorizou. Então você imagina se ela não tivesse entrado, né? Então o mercado imobiliário é maravilhoso, maravilhoso. Com certeza. João, para quem deseja começar a investir, o que você diz para a gente? Quais as melhores opções, né, que a gente poderia orientar os nossos ouvintes? Imóveis residenciais, comerciais, loteamentos. Tem agora essa onda dos compactos de luxo, né? Que estão muito interessantes, que são locados por essas plataformas, Airbnb, Booking e outras. O que você fala assim, para quem quer investir? Leandro, no começo do podcast, você usou tipo um ditado popular aí. Junta com os bons, isso, para ficar melhor. Isso. E eu tive o privilégio de sempre andar com pessoas muito experientes, muito. E um homem, que não é o Rodovalho, é outro homem, muito rico, uma vez ele me falou, você tem que comprar aonde o seu dinheiro dá. Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu queria um apartamento, mas eu queria aqui, Jardim América, Sim. Parque Amazonas, Jardim Goiás. Eu estava olhando, mas estava olhando, exemplo, lá no Eldorado, ou lá no Moinho dos Ventos, ou lá e tal, mas eu queria aqui. O tempo passa, essa pessoa não compra, os imóveis sobem de preço e depois ela não consegue comprar. Então, assim, o primeiro fundamento para quem quer investir é compre onde o seu dinheiro alcança. O melhor imóvel é o que eu posso comprar. É o que você pode comprar. O errado é não comprar. Beleza, então vamos lá. É a primeira parte, primeiro fundamento. O seu perfil é o quê? Não, eu quero pagar por mês. Então você tem a opção de lote, você tem a opção de imóvel na planta, você tem a opção do imóvel na planta ser residencial ou ser comercial. Sim. Não, é porque eu estou fazendo faculdade, faltam 4 anos para eu me formar, é na área de direito e eu quero investir no imóvel para eu trabalhar. Então compra um comercial na planta. Sim. Não, é porque eu já estou numa idade que eu pretendo me casar e tal, então compra um 2 quartos na planta. Não, meu perfil eu tenho um FGTS alto, já trabalhei bastante tempo e eu quero comprar um imóvel, eu moro com os meus pais e eu quero comprar um imóvel. Compra um imóvel pronto. Pega o seu FGTS, junta com o dinheiro, dá de entrada, financia, aluga. Então, entende? Assim, pagando ali as parcelas, o próprio aluguel. Daí a importância da pessoa que busca isso conversar com um profissional. Isso. Porque o profissional que é profissional vai fazer perguntas. Não é assim, o que você estava procurando, não é simplesmente Exatamente. O que você está buscando. A gente até orienta os corretores, procure entender quem é essa pessoa, o que ela... Justamente. Quantos clientes que eu já atendi que queriam sobrado e comprou apartamento? Sim. Porque na conversa você percebe e fala, gente, justamente. Melhor. Então, investir é onde o seu dinheiro dá. Segundo, vamos entender um pouco sua realidade. Você é um jovem que está começando, você é uma pessoa que está prestes a formar, que já quer um escritório, ou você quer comprar lote, você não tem pressa, porque lote é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Eu comprei um lote para o meu filho, ele tinha 3 aninhos de idade.
fui lá e tirei uma fotinha com ele na esquina. E eu voltei lá, passei lá esses dias com a minha esposa, mostrei, falei, esse lote aqui é aquele que eu tirei foto com o Henrique. Então tá lá, tá valorizando. Ele tem 13 anos, então já tem 10 anos. Quando ele tiver 18 anos, é um terreno para impulsionar a vida dele. Né? Então, assim, tem várias formas de investir. Tem investimento para todos. Tem lote de prestação de R$300 e tem imóveis de 5, 10, 20 milhões. Todo o perfil. Justamente. Tá bom, né? João, e a gente conheceu você, não foi nesse mundo, né? Não foi no mercado imobiliário. Não foi. A gente se conheceu na igreja, servindo a Deus. E eu queria que você falasse um pouquinho como a sua fé te influenciou na sua trajetória. Né? Como você vê essa questão da espiritualidade em relação aos negócios. Sim, pois é. Eu né, conheci Jesus com 16 anos de idade, estava perdido, lá no Conjunto Vera Cruz. Havia um pastor que evangelizava, né, periferia lá, e ele ia lá na capoeira evangelizar a gente. E ele era um pastor tão bacana, porque ele chegava lá, ele simulava que brincava com a gente capoeira e falava, senta aí que eu vou falar a palavra. E ele arrancava a Bíblia e pregava. E eu achava aquilo o máximo, né? Então nós ali com 16, 17 anos, a turminha vendo aquilo, a gente começou a ir para a igreja e como todo processo de conversão, às vezes é aos poucos, e foi lento, até que a gente se batizou, a nossa turminha, e aí teve um momento que Deus, realmente o meu encontro com Deus foi tão forte que eu tive que abrir mão da capoeira, porque a capoeira para mim era um Deus, eu comia, bebia e dormia capoeira. Então eu tinha um sonho de ser mestre, eu tinha um sonho disso, daquilo, cantava, tocava. Então Deus me pediu isso e eu abri mão, foi uma conversão assim muito radical. Naquela época nós éramos uma turma de uns 7 amigos, 2 deles infelizmente faleceram de acidente, mas os outros 5, todos tornaram-se pastores, no qual também eu sou pastor. O Ednilson, pastor Ednilson, o pastor Ronaldo, Zé Ricardo, que hoje é bispo aí acho que de Campinas. Era a nossa turma, e naquela época a gente teve um encontro, eu fui o primeiro a abrir mão, pegar minhas coisas, e foi uma conversão muito radical. Sofri demais por ter largado a capoeira, abrir mão, mas visitar o passado é forte. Mas vale a pena. Vale. Um dia eu estava subindo a Avenida do Vera Cruz, uma Bíblia, uma gravata, e eu vi a turma lá, ouvindo o som, dançando. E aí eu olhei para eles e Deus falou assim, fica firme. Fica firme. E aí eu pus meu coração, eu escolhi a melhor parte. E hoje, 28 anos depois, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, como foi bom. E de fato, né, a igreja ali, eu sempre me envolvi muito, né, na adoração, no serviço, muito carente, né? Então, todo pastor para mim era pai. Eu me lembro quando você anunciou que você ia viajar para os Estados Unidos. Eu cheguei para você e falei, Leandro, você não tem umas roupas lá não, sapatos, alguma coisa para me dar? Você lembra? Você lembra? Sim, assim, estou buscando aqui então, agora. eu estou te lembrando. Eu nunca esqueci disso, a semente que você fez na minha vida. Não precisa mais não, né? Nunca. Eu cheguei para você e falei, Leandro, eu pensei, rapaz, esse cara veste tão bem, esse cara deve calçar o meu número. Leandro, você não tem um sapato lá, alguma coisa para você me dar? Eu lembro que você me deu uma sacola, veio cafeteira. Então. Ele ainda vai lembrar disso. Sim, a gente estava de mudança, então a gente acabou desfez de muita coisa. E acabou que a gente levou muita roupa, podia ter doado mais. Mas você doou, acho que sapato. Gente, sapato caramelo bonito, você vestia bem pra caramba. Veste até hoje. Sapato. Tô te falando, veio para. Olha o que são as sementes no reino de Deus, gente. Hoje a gente trabalha juntos, né? Que joia. E assim, além da admiração que eu tinha por vocês, família, você na adoração ali. E eu lembro de ter pedido isso para você, porque eu era muito cara dura. Eu ainda sou, sabe? Mas eu lembro, é muito carente, né? Ficava ali envolvido com a igreja e tal, doido pro músico principal faltar, pra gente poder ajudar na sede, né? E tal. E eu pedi, lá na igreja tinha um altar de madeira ainda assim. Eu lembro que você me deu a sacola. João, tal, tinha cafeteira, tinha sapato, tinha mais umas coisas lá. O sapato serviu, que nós somos mais ou menos. Serviu demais. Então, e aí a fé, como a pergunta da Hélida,
me ajudou demais. Porque, na verdade, eu nunca busquei assim, eu quero prosperar no sentido do resultado da prosperidade. Sempre foi assim, eu quero acertar. Sim. Eu quero acertar. Eu sempre busquei muito dar uma resposta para o Rodovalho. Tipo assim, cara, ele acreditou em mim, então eu vou. E foi. E a prosperidade, ela foi natural. Ela foi natural, né? Com os princípios, sempre observando ali o outro que está do meu lado também. Eu acredito muito na questão da semeadura, sabe? Deus ele dá para mim com um propósito, que não para em mim. Sim. Então Deus é coletivo. Isso. E tem pessoas, assim, infelizmente, né, que usam até assim, o nome de Deus e tal, mas é tudo para ela. Não. Cara, assim, né, hoje inclusive tem lá em casa um grupo familiar. A minha casa é de portas abertas para os irmãos. A igreja que eu sou pastor hoje nasceu na minha casa. Então, o meu carro, o meu dinheiro, o meu tempo é para o outro também. Então, vem cá, vem comigo. O trabalho é para o outro também, sabe? Eu acredito nisso. Então, a fé me ajudou demais nesse sentido. E o que eu acredito é no compartilhar. Deus é coletivo. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus precisava daquele rapaz, do menino, das 5 pães e 2 peixes? Não precisava. Ele poderia ter. Por muito tempo, eu lendo a palavra, eu achava que o milagre da multiplicação tinha sido assim, ó, uma oração em... Não. Jesus falou assim, eu não vou despedir esse povo. Mestre, mas não, manda sentar todo mundo e vai comprar. Mestre, não tem jeito, só tem 200 denários. Aí aparece o menino com 5 pães e 2 peixes. Quando esse menino entrega, Jesus dá graça, ele não fez uma oração de multiplicação, ele deu graças e foi dando. Foi dando. Na hora que estava todo mundo satisfeito, ainda separou ainda lá uma porção. Então, o que eu acredito? Que aquilo que vem para a minha vida é para o outro também. E à medida que eu dou graça e distribuo, é coletivo. Deus é coletivo e a prosperidade nossa, ela precisa ser para o outro também. Sim. E assim, nessa questão do reino de Deus aí, eu acho muito interessante tudo que você falou aí, porque a gente não é um ser, um empreendedor, um empresário e um pastor, um homem de Deus, separados. Não é uma tem. coisa só. Né? Por exemplo, nas reuniões da Apolo, a gente faz a oração, né? Então, assim, eu tenho aprendido isso com você, na prática lá. Tipo assim, agora eu vou para a igreja, agora eu vou para a empresa. Não, é uma coisa só, né? E isso reflete. E o cristão, ele tem muito essa questão da generosidade, né? De abençoar as pessoas ali com o próprio trabalho, né? Com o que ele faz, abençoar os colaboradores, né? Uma postura diferente, igual eu falei, um ambiente familiar, gostoso de trabalhar, né? É Deus no meio do negócio, né? É porque o evangelho, eu penso que ele é muito mais do que manifestar a espiritualidade ou a vida espiritual. Sim. Então, por exemplo, às vezes não é sobre a oração, às vezes não é sobre o culto, às vezes é sobre o procedimento. Tratamento. Uma postura. Cara, assim, o que é uma postura cristã? É ver uma pessoa do meu lado passando por algo e atendê-la, tomar decisões certas, não entrar em negócios errados. São posturas que falam de quem eu sou do evangelho. Então você imagina, né? Eu além dessa atuação toda que você leu, eu sou pastor. Mas não tem como separar. Sim. Mas você tem que separar. Não tem como. É lógico que eu não vou usar o meu tempo de trabalho, abra a Bíblia e não. Mas como que eu prego no meu trabalho? Agindo de forma correta. Né? Então, assim, fazendo bons contratos, prestando um bom serviço, né, Elida? Sim. Assim, servindo, né? Então, você que tem um escritório aí, você entrega quantos projetos para uma família. Gente, olha a responsabilidade de fazer um projeto, construir com a pessoa, discutir, para lá no final ela morar, se relacionar com aquilo. Ser cristão é prestar um bom serviço. E tem cristão que não presta um bom serviço. João, você tocou numa questão dessa responsabilidade da gente como escritório, como, né? Chegou aqui um senhor, Goiânia está cheio de emergentes, né? Uhum. Chegou um senhor aqui indicado, quero que vocês façam o projeto da minha casa, Uhum. lá no Granville, né? Uhum.
E é um senhor muito simples. E a gente começou a fazer o projeto. Não, pode aumentar essa metragem, né? Pode aumentar a metragem. E virou uma mansão, sabe? Aí você vai descobrir a profissão do cara. Ele confecciona bolsa, cinto, vende na Feira da Lua, Feira do Sol. Então, assim, é de sol a sol ali, ele produzindo aquilo. Então, é uma responsabilidade que chega aqui para nós, uma pessoa... Então, é muito sério, entendeu? É muito sério. A nossa postura para dar um desdobramento para aquilo, fazer a coisa acontecer, o sonho da pessoa, né? Então, isso é Deus em nós, essa responsabilidade. E reflete mesmo, igual você falou, na atitude do trabalho. É por isso que a gente tenta, assim, é o proceder. Você vê lá na minha sala, não tem nenhuma Bíblia. Não tem Bíblia, não tem, porque eu não preciso disso para dizer, meu ambiente é protegido. Não. São amuletos, não. Né? E no relacionamento, quantas pessoas que às vezes a gente está conversando e ali... Eu nem esperava que a pessoa sabia. Ela fala, nossa, João, você, né, que é um homem... Eles usam essa expressão, você que é um homem religioso e tal, você podia me ajudar nisso. Aí eu falo, gente, como é que essa pessoa sabe? Eu nunca falei para ela. Mas é o procedimento, é a vida justa, que a gente, né, procura ser justo nos negócios e tudo mais, um bom testemunho, né? E a gente agindo assim, nós vamos prosperar de verdade, Porque né? são sementes. Exatamente. Nós já somos prósperos, né? Mas prosperar cada vez mais. É isso aí. Então a gente quer te agradecer demais. Mas já? Infelizmente, agora né? Começou a melhorar? Mas nós vamos ter mais, né? Porque esse assunto também do mercado imobiliário é muito vasto, né? Sim. Então, assim, muito, muito grande, tantas vertentes, tantas coisas para a gente conversar. Mas a gente quer te agradecer pela generosidade de você compartilhar a sua experiência de vida, intimidade, né? Sim. Então, assim, é um presente para nós. Okay. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. E se você quiser deixar uma última mensagem para o nosso pessoal, né, de como prosperar em todas as áreas da sua vida, você pode encerrar para nós. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito que Deus tem uma prosperidade, um nível de prosperidade para cada um. A prosperidade do Leandro não é para mim, é para o Leandro. É claro que eu posso desejar coisas, eu queria uma casa bacana, eu queria um carro bacana, eu queria uma viagem bacana. Claro que eu posso desejar, mas antes disso, eu preciso entender o que é isso, porque se eu não entender, é como se pegasse um veículo e colocasse na mão de uma criança. Então, muitas pessoas, a gente que lidar com a igreja, com atendimento e gabinete e tal, a gente percebe que elas não estão prontas. Elas ainda não trabalharam o seu coração e se Deus der, vai dar problema. Então, eu penso que o entendimento, sabe, para quê? Deus, para que eu quero trocar de carro? Para que eu quero essa casa? Para que eu quero uma empresa? Cara, você quer uma empresa só para você, Deus não vai te dar, porque empresa depende de pessoas. Então, quando você vê assim, um empresário que tem lá 10, 20, 30 pessoas, é muita responsabilidade, porque o empresário, um funcionário daquele adoece, um funcionário daquele tem problemas, e se ele for só, adoeceu, está fora e tal, a lei me prevê. Não é lei. Quanto tempo? Todo mundo passa aí 6, 8, 12, 15 horas juntos no trabalho. Então, eu penso que é esse entendimento, sabe, da semente. Olha, você já pensou se todo mundo fosse arquiteto? Se todo mundo fosse corretor? Se todo mundo... Não, então existe o arquiteto, existe o corretor, existe a pessoa que limpa, existe a pessoa que cata. Então, olha só. Então, quem cata o lixo ou quem limpa não é próspero? Como assim, gente? Não. Cada um tem um instrumento. Eu tenho uma amiga que ela é diarista. E ela é amiga nossa e ela conta os testemunhos de como Deus a coloca em casas e como ela consegue acessar os patrões ali, as pessoas que contratam ela no dia a dia. Porque quando de repente a patroa começa, sabe o que é? E ela, sementia do evangelho, sementia do evangelho. Sabe que dia que Deus vai tirar ela desse negócio de diarista? Nunca! Primeiro que ela ama, ela faz com prazer, faz com amor. Ela é uma serva ali. Uma serva feliz, com o marido. Tá tudo certo. Então, eu na minha, você na sua, cada um na sua profissão, na sua vida, jogando as sementes. Amém. Meu irmão, obrigado, tamo junto. Obrigado. Foi Valeu ótimo demais. estar com vocês. Foi um prazer. Vamos repetir isso mais vezes. Vamos sim.
Então, para você que esteve conosco, nos assistiu, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus friends. Tenho certeza que é um episódio que vai abençoar muito aí as pessoas. E você compartilha aí, ativa o sininho de notificação e vamos juntos fazer crescer esse canal do Pra Tudo Prosperar. É isso aí. Nós queremos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Reflexo Iluminação, a Traço Acabamentos e a Ornella Design. Até a próxima, pessoal!